No Brasil, nós temos obrigação de marcar profundamente a questão social dentro de um mundo sustentável. O conceito de sustentabilidade, cada pessoa tem um pouquinho do seu, né? Agora, para mim, a sustentabilidade é alguma coisa extremamente ampla, onde obrigatoriamente cabem todas as pessoas. E sustentabilidade eu não consigo ver somente na área ambiental, e sim nos seus dois outros apoios, que são a área econômica e a área social. Do take 1. O Brasil mais sustentável, ele obrigatoriamente tem que acabar, ou pelo menos reduzir no curto prazo, as desigualdades sociais. Esse é o maior problema. O Brasil tem, ao mesmo tempo, que olhar para o valor da diversidade, onde eu incluo as pessoas com deficiência, um contingente que no país é acima de 15%, e, obrigatoriamente, ele tem que acabar com o que é iníquo. Iniquidades não podem acontecer, desigualdades provocadas pela má distribuição de renda no país e das oportunidades. E aí englobando todas as pessoas, mas que marcadamente as pessoas com deficiência pertencem à população mais pobre do país. 70% das pessoas com deficiência está justamente abaixo da linha da pobreza. Então, sustentabilidade sem pensar em você dar as oportunidades iguais e manter um equilíbrio entre o planeta, que é onde todos nós moramos, entre o território brasileiro, que no caso estamos nós, e a todo o desenvolvimento econômico, a questão de mercado, de empregabilidade, mais o desenvolvimento social, é a única equação possível, não tem outra, né? Para as pessoas com deficiência, tudo o que elas precisam alcançar, elas sempre têm uma atividade meio, sem a qual ela não chega onde quer. Uma pessoa com deficiência, ela não chega à escola se ela não tiver uma habitação acessível, com um mínimo de conforto, com qualidade de vida. E ela não sai de sua casa se a casa não tiver, pelo menos, algum tipo de contato com a rua, e a rua, por sua vez, seja uma rua acolhedora para todos, uma rua acessível. E o transporte também seja acessível, e a escola seja acessível, ou o posto de saúde, se ela for para esse ambiente. Então, nós temos que pensar na acessibilidade. Só que a acessibilidade, para cada tipo de deficiência, é diferente. Para a pessoa que usa cadeira de rodas, que tem dificuldade de locomoção, nós vamos pensar na acessibilidade física, né? É a famosa acessibilidade como rampa, só que não se reduz a isso, porque a deficiência visual, uma pessoa que não enxerga ou que tem uma baixa visão, a rampa não vai interferir na vida dela, ela consegue descer a escada e usa o cão-guia para guiá-la mais facilmente. Mas o cão-guia também é um recurso de acessibilidade que precisou ter uma norma no país, nem todos os países é assim. Ela precisa o quê? Que o material da escola, que a informação chegue a ela através do sistema Braille, por exemplo, que é mais antigo, mas é extremamente poderoso até hoje, e da informação da internet com acessibilidade. Que significa o quê? Que ela tem o mesmo computador que todos nós, é colocado um software, esse software é capaz de, uma voz sintetizada, vai transferir o que está escrito para a audição. E precisa que o site tenha sido elaborado de maneira que esse programa ele não seja barrado, porque senão não roda. Entendeu? O programa só roda se o site tiver sido desenhado para se tornar audível. Tá? São chamados leitores de tela. Por outro lado, tudo isso que nós estamos falando para a pessoa cega, que é baseado ou no tato, Braille, ou na audição, de que vai adiantar para a pessoa surda? Nada. Então, nós precisamos ter recursos para o grupo de pessoas surdas. Sem isso, ela não entra na corrente do desenvolvimento. Então, é primordial a acessibilidade. Então, nós vamos precisar da língua de sinais, no caso Libras, língua brasileira de sinais, e nós vamos precisar para um outro contingente de pessoas que não são da comunidade cultural surda, mas que, por exemplo, podemos ser nós que na idade mais adulta, no envelhecimento, vamos perder a audição, naturalmente, ou alguma outra situação de doença ou acidente. Aí nós vamos precisar de quê? Da legenda,
porque nós vamos continuar com o recurso da leitura, no qual nós fomos criados. E por aí vai. Então, nós precisamos também para a deficiência intelectual. O Brasil tem um diferencial muito interessante. Nós temos 18 pessoas com síndrome de Down que já passaram pela universidade. Muita gente não sabe disso, né? Quer dizer, foram dadas oportunidades. A síndrome de Down não mudou. Continua, é um problema genético. Agora, por que as pessoas agora chegam à universidade? Porque as oportunidades foram dadas. Algum tipo de acesso, de acessibilidade, através de informações mais concretas, informações um pouco mais diretas e simples. Não tem aquele devaneio teórico que nós habitualmente gostamos de fazer, até para não falar diretamente o que deveria ser dito, né? Para o Brasil se tornar realmente sustentável, ele tem que saber olhar para todos os seus filhos.